e depois disso nós teremos novos céus e nova terra. Mas tudo se cumpre, inclusive todas as festas que foram estabelecidas no Velho Testamento se cumpriu. 3 festas são as mais importantes, dessas 3 surgem as outras, porque são 7 festas. Mas as 3 festas mais importantes eram a festa da Páscoa, que era a primeira, que nós temos também. E a festa da Páscoa nós comemoramos, as pessoas, como eu disse, comemoram o ovo de chocolate que veio do coelho, mas na verdade a Páscoa é para lembrar da morte e da ressurreição. Então, para ser direto também, no Natal você pode dizer Feliz Dia do Salvador, mas na Páscoa você pode dizer Feliz Dia da ressurreição. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, nós vamos ter, fala para ele, nós teremos um feliz dia do Salvador. Esse é o sentido do Natal. Festa da Páscoa se cumpriu, foi a primeira. Depois se cumpriu a festa dos tabernáculos e também a festa do Pentecostes. Todas essas festas se cumpriu porque havia se estabelecido, o Senhor havia se estabelecido. E o Senhor Jesus, provavelmente ele nasceu na festa dos tabernáculos. Não vai dar para eu entrar em história da Bíblia e dessas coisas com os irmãos hoje, mas só acredite em mim, nem te explicar o que é festa dos tabernáculos, né, e tudo. Mas acredite em mim, o Senhor Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, que provavelmente aconteceu no mês de setembro. Eu não sei se você sabe, mas antes do Senhor Jesus nascer, eles morava, José era o pai, foi o pai não, né, mas foi ali o marido de Maria, né, e Maria foi a mulher que o Senhor agraciou, né, para que Jesus nascesse através, né, de uma gravidez dada pelo Espírito Santo. E eles não haviam se casado ainda. Provavelmente Maria, quando foi visitada pelo Espírito Santo, ela tinha mais ou menos 15 ou 16 anos, muito nova. Eles ainda não haviam se casado, né, mas ela foi chamada por Deus para uma obra divina. E eles moravam em uma cidade que chamava Nazaré. Nazaré era uma cidade muito ruim de se viver, não era uma cidade muito boa, né? Era uma cidade onde havia muitos mercadores, onde havia muita coisa paga, muita coisa errada. Não vou entrar em detalhes, mas não é uma cidade muito legal para se viver naquela época. E eles moravam em Nazaré. Mas tinha uma profecia, coloca lá em Malaquias 5:2. Havia uma profecia que Jesus tinha que nascer em Belém. Não sei se você sabe, mas Maria já estava mais ou menos aí no seu 9º período de gestação, no 9º mês já. Eu não sei, os homens não vão entender muito, mas as mulheres aqui que já ficaram grávidas entendem o que eu estou falando. Os primeiros meses de gestação são difíceis, mas os últimos também. Porque é um mês onde você não tem muito conforto, não tem muito lugar para se virar, não dá para andar, porque pesa muito. E José e Maria tiveram que fazer uma viagem. Não faz sentido eles terem que sair de Nazaré para ir para Belém. O que está escrito aqui no texto? Cadê? Malaquias 5:2. Não tem esse versículo? Miqueias 5:2. Te testando. Então, não faz sentido. Ajuda ele aí, João. Não faz sentido. Ajuda ele a achar o texto aí, João. O Anderson. Não faz sentido sair de Nazaré e ir para Belém no 9º mês de gravidez. Mas aconteceu que o imperador César Augusto, ele convocou todos os que haviam nascido em uma cidade, nascido em sua cidade natal, para voltar, retornar a ela, porque ele queria cobrar mais impostos, precisava de arrecadação. Parece um pouco com o que nós vivemos hoje, mas ele precisava de arrecadação, de imposto, e fez o povo voltar para sua terra natal. Mas era só os homens, não precisava levar a mulher.
José sai de Nazaré e volta para Belém, para sua cidade natal, levando consigo, olha para mim, preste atenção, estou te contando uma história. Você precisa entender a história para fazer sentido o que eu quero ministrar para você hoje. Gostaria que os irmãos ficassem atentos, não ficassem olhando os carros que estão na rua, olhe para mim, amém? Não ficavam se movimentando, é hora também de ir ao banheiro, nem tomar água, segura aí, daqui a pouco eu termino. Mas é importante que você preste atenção, que hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você, amém? Então, continuando a história, preste atenção. Ele sai com a sua mulher, grávida de 9 meses, de Nazaré para Belém, não precisava levá-la, eram só os homens. Mas ele a leva, e eu penso que teve que levar mesmo, em primeiro lugar porque havia uma profecia, e essa profecia tinha que se cumprir, que Jesus nasceria onde? Em Belém. Mas o contexto fez com que ele tivesse que levá-la para também que a profecia se cumprisse. Contexto onde ele teve que voltar para Belém por causa do imperador, mas o contexto também onde eles não estavam casados ainda, e ela estava grávida. Uma mulher nessa época grávida, sem estar casada, seria morta. Provavelmente o medo fez com que José levasse ela para Belém. O medo de deixá-la sozinha e depois alguém, matá-la a pedra, porque estava grávida sem estar casada. Ele, a caminho de Belém, junto com Maria, veja, Jesus ele nasce num local que é assim, que é um local assim, muito ruim para uma criança nascer, né? Em primeiro lugar, não sei se você teve a opção, mas os irmãos aqui tiveram a opção de escolher em qual família iria nascer? Alguém aqui teve a opção de escolher qual pai, qual a mãe você queria que fosse seu pai e sua mãe? Jesus teve, porque Ele é Deus. Ele teve a opção de escolher. E eu penso que se você tivesse a opção de escolher, eu acho que você iria escolher nascer numa família, talvez de muitas posses, de muitos bens, de muita importância. Mas Jesus não escolheu nascer numa família assim, Ele escolheu nascer numa família humilde. A cabeça de muita humildade é pobreza, né? Mas Ele resolveu nascer numa família pobre, que não tinha muito recurso, que não tinha muitas coisas, apesar de, ouça-me, tanto José como Maria, eles eram herdeiros do trono. Eles eram herdeiros do trono de Davi. Davi, não sei se você sabe, mas Davi foi rei. Ele reinou sobre Israel. E José, ele é filho de Salomão. Você pega a genealogia em Mateus, você vai perceber que José vem de Salomão. Maria, ela é filha de um outro filho de Davi. Salomão foi rei, foi filho de Davi. Mas Davi teve um outro filho chamado Natã. E Maria é descendente de Natã. Então Jesus, quando nasce, ele tem as duas linhagens reais, tanto do pai como também da mãe. Mas mesmo assim, apesar deles serem descendentes da família real, eles estavam vivendo uma situação de muita pobreza, de muita escassez, tanto é que moravam em Nazaré. E Jesus escolhe nascer logo nessa família. Por que Jesus escolheu nascer dessa família, tendo a opção de escolher em qual família nasceria? Porque isso está falando do nosso Senhor, irmãos. Isso mostra que o nosso Senhor, Ele não é preocupado com reputação. Ele não está preocupado com o que você tem. Isso mostra também que o nosso Senhor não veio para aqueles que têm grandes coisas ou se acham grandes coisas. O Senhor veio para aqueles que são os últimos, que são os menores. O Senhor veio para aqueles que se acham pequenos. E o Senhor veio para aqueles que não têm nada. Se você às vezes se encontra nessa condição, bem-vindo ao time. O Senhor Jesus veio para você. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, o Senhor Jesus veio para você. Mas eu quero falar de 3 coisas aqui para os irmãos hoje, rapidamente.
sobre o Senhor Jesus. Nós estamos em um período de Natal. Nós estamos em um dia de comemoração do nascimento do Salvador. Veja, nasceu quem mesmo, irmãos? O Salvador. Por que o Salvador? Porque é disso que nós precisamos. A palavra de Deus não fala que nasceu o grande empresário, não fala que nasceu o grande rei, mas fala que nasceu o que, irmãos? O Salvador. É de salvação que o perdido precisa. Se você está perdido, o Salvador nasceu. Se você está sem rumo, o Salvador nasceu. Se você não sabe como resolver as coisas, o Salvador nasceu para te ajudar a resolver e salvar você de todo pecado, de toda condenação, de toda confusão e de todo o caminho errado que talvez você tenha andado. O Salvador nasceu, amém? Quando o Salvador nasceu, ele escolheu a família, escolheu vir de uma família pobre. Nessa viagem que José e Maria fez para Belém, o Senhor Jesus não tinha um lugar onde nascer, não tinha lugar decente para nascer. Veja, quando você vai ter seu filho, quantos aqui têm filhos? Tem filhos? Quando você teve o seu primeiro filho, como que você fez? Você comprou o berço, você arrumou o carrinho, você decorou o quarto, né? Você preparou todas as coisas. Quem teve filho de parto natural, talvez tenha ainda uma complicaçãozinha, porque não sabe o dia exato que vai nascer. Mas quem teve o filho de parto cesariano, sabe exatamente o dia que nasce, deixa tudo pronto. Inclusive as mulheres que têm filho nessa condição, já recebem o filho maquiada, cabelo penteado e tudo mais. Mas tudo isso é preparando para quê mesmo? Para receber o filho, para o filho ter o melhor local, ter a melhor condição. Mas Jesus não teve nada disso. Jesus, quando foi nascer, ele nasceu num lugar onde havia muito. Quando o animal faz as fezes e a gente coloca na planta, nós chamamos de que mesmo? Estrume, esterco, adubo. Jesus nasceu num lugar de muito adubo, muito estrume, porque ele nasceu numa manjedoura. Eu sei que essa palavra manjedoura para você parece muito chique, é muito elegante, mas manjedoura não era algo elegante. Você sabe como era feita a manjedoura? Manjedoura naquela época era feita de pedra. Não, madeira é os mais modernos, né? E talvez aqui na nossa região, que eles pegam a madeira e cavam lá e faz um buraco na madeira, né? E faz a manjedoura. Essa manjedoura, né, hoje tem um outro nome que se usa hoje, não se usa manjedoura, né, para esse tipo de material. Isso serve para alimento do gado. Então eles colocam ali o alimento, a comida para o gado, e os gados vão comer. Não sei se você sabe, mas quando o animal vai comer lá, nessa manjedoura, nesse local aí que se fazem hoje, eles comem já fazendo as cacas. Então o local não é cheiroso, não é agradável, pois foi onde Jesus foi colocado. Naquela época, as manjedouras eram feitas de pedras, porque não havia madeira com fácil acesso como nós temos hoje. Então eles tinham que cavar fundo nas pedras para colocar, mas os túmulos também eram feitos de pedra. Por que disso? Porque mostra que o nosso Salvador nasceu em um lugar muito ruim para se nascer, onde é comida de que mesmo? De animal, mas também onde é usado para o que? Túmulo, caixão. O que isso mostra? Mostra que ele foi o único que nasceu para morrer. Todos nós nascemos, mas nunca que nós pegamos a nossa criança, olhamos para ela, damos um beijinho e falamos: daqui 30 anos você vai morrer. Não, mas Jesus não. Jesus, ele nasceu e os pais já sabiam: esse aqui nasceu para cumprir um propósito de vida. O propósito dele é qual? Morrer. Por isso também foi colocado uma manjedoura de pedra. Olha o local onde Jesus nasceu. Não era um local muito adequado, não era o melhor local, mas era um local também onde se alimentava o rebanho.
Porque Jesus não nasceu só para morrer, mas Ele veio também para nos alimentar. Nós somos o rebanho de Cristo, amém? Ele nascendo ali, só está mostrando para nós que Ele é o nosso alimento. Fala para quem está ao seu lado, fala: meu irmão, Jesus é o seu alimento. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas Ele é o nosso alimento. Olha, nos primeiros capítulos de Lucas, fala do nascimento de Jesus, e fala que os anjos apareceram para os pastores. Não sei se você sabe, mas os pastores aqui nessa época eram muito desprezados, ninguém queria ser pastor. Veja, o rei Davi, antes de ser rei, você sabe o que ele era? Pastor de ovelhas. Mas não sei se você sabe, mas Davi, ele veio de uma família grande. Se eu não me engano, pode até me corrigir, mas veio de uma família de 9 irmãos, é isso? 9 ou 8 irmãos? Acho que foi 8 irmãos. Família grande, mas Davi era o último irmão. Por isso que ele, da família, era o pastor. Porque os outros, e o mais velho principalmente, não poderia ser pastor. Então nós vamos pegar o último, o mais novo, e vamos colocar para esse serviço, que é um serviço insignificante. Porque pastor, nessa época, não era algo muito legal de ser. Ninguém queria, todo mundo queria ser algo mais importante, alguma coisa de maior relevância. Mas olha, quando Jesus nasce, os anjos aparecem. Poderia ter aparecido para um rei, poderia ter aparecido para um dos imperadores, poderia ter aparecido para alguém de importância, alguém de relevância, alguém que conseguiria, com a sua influência política, um local melhor para a família, para José, para Maria, para o nascimento da criança. Mas não, foi aparecer para quem mesmo? Pastores. Porque o anjo, o Senhor escolhe uma família insignificante, e na hora de aparecer, ele vai aparecer para pastores. Ouça, irmãos, porque o Senhor, Ele não escolhe o primeiro da fila para usar, Ele sempre escolhe o último. O Senhor não escolhe aquele que acha bom, ou aquele que pensa que é bom, ou aquele que até é bom. Não, Ele escolhe os fracos. O Senhor escolhe aquele que é desprezado para usar. Se você está aqui hoje, ouvindo esse pastor aqui ministrar na sua vida, e você está aí sentando nesse banco, e dia após dia, semana após semana, você não consegue ter rumo, norte para a sua vida, porque você não se acha capaz, porque você não se acha tão habilidoso, você pensa que qualquer um é melhor do que você pensa que qualquer um é mais abençoado do que você, e você não consegue resolver as coisas. Bem-vindo ao time daqueles que Deus vai usar. Se você se sente incapaz, é você que Deus quer usar. Se você não consegue, não dá conta, é você que Deus escolheu para usar. Se você é um dos desprezados, é o último da sua família, é o último da lista, pois é para você mesmo que o Senhor Jesus vai aparecer. Quantos podem dizer amém? Para você. Ele não vem para os primeiros, Ele veio para o último. Veja, irmãos, não é só naquela época não, mas até hoje. E eu louvo a Deus por ser pastor, porque não é só naquela época, até hoje, pastores são desprezados, pastores são mal falados, as pessoas pensam mal de pastores, criticam, falam mal, muitos falam até pelas costas, outros falam na cara. Teve um dia que uma pessoa falou na minha cara, falei ok. Teve um dia que alguém olhou para mim e falou: não, todo pastor rouba. Por isso você não pode dar dízimo em igreja nenhuma. Olha, que história é essa? Teve um dia que eu estava em algum lugar, alguém me perguntou: qual que é a sua profissão? Eu falei: eu sou pastor. Ela: mas qual que é a sua profissão mesmo? Assim, de verdade. Eu já tinha ouvido essa história com alguém e pensava que nunca ia acontecer comigo, sabe, Júnior? Mas aconteceu. Falei: pastor. Não, mas você não tem outra, você não faz outra coisa, não tem alguma outra coisa para eu colocar aqui, porque pastor não tem aqui na ficha. Nossa, nem na ficha não pode ter lá o pastor. Por quê? Pastor não é nada.
mas é para os pastores que o Senhor aparece. Louva a Deus que eu sou pastor, porque Deus não faz nada sem anunciar antes para um pastor. Deus não se move sem antes compartilhar aquilo que Ele quer fazer com um pastor. Cidade, regiões onde tem um céu aberto, onde tem prosperidade, onde tem crescimento, onde tem avanço, onde tem um ambiente liberado, são regiões onde tem pastores se movendo em Deus, porque tudo que Deus quer fazer, Deus anuncia primeiro para os pastores. Eu estou aqui também para liberar algo de Deus na sua vida, porque Deus fala comigo. O Senhor resolve se revelar para os pastores. Por isso, pastor não é qualquer coisa. Pode ser para o mundo, mas para Deus não é qualquer coisa. Para Deus, pastor é muito importante. Por isso que eu também gosto de ser chamado de pastor. Se eu fosse você, valorizava o seu pastor. E se você não tem pastor, bem-vindo à sua igreja. Eu vou ser o seu pastor. Estou aqui para isso. Se eu fosse você, valorizava o seu pastor, porque cada vez que eu venho aqui só para trazer a palavra de Deus para você. Só para liberar o que Deus está fazendo, vai fazer e quer continuar fazendo na sua vida, através da sua vida e aqui nessa cidade, amém? Mas Lucas capítulo 2, versículo 14, quando os anjos apareceram para os pastores, os anjos disseram algo interessante. Olha só, a primeira coisa que eles disseram: glória a Deus, na onde, irmãos? Nas maiores alturas. Os anjos anunciou algo que estava acontecendo para os pastores. Ninguém sabia, mas aqueles pastores ficou sabendo antes de todo mundo que o maior mover do céu tinha acabado de nascer, que a promessa que Deus havia feito tinha acabado de se realizar. E aí houve o que? Glória nas maiores alturas. Dos evangelhos, na Bíblia inteira, você não vai achar essa expressão. A única vez que você acha essa expressão na Bíblia é aqui em Lucas capítulo 2, versículo 14. Por que a única vez? Porque a promessa de Deus acabou de nascer, o projeto de Deus acabou de se cumprir, a vontade de Deus acabou de se realizar, amém ou não? Quando a vontade de Deus se realiza, sabe o que está acontecendo? É glória de Deus. Quando Jesus nasce, sabe o que está acontecendo? Glória a Deus nas maiores alturas. Por isso que é tão importante o Salvador nascer na sua vida, porque o Salvador não nasceu só numa manjedoura, Ele hoje também está nascendo dentro dos nossos corações. Tem gente que já recebeu o Salvador, tem gente que já aceitou, tem gente que o Salvador já nasceu na vida dele, e na hora que o Salvador nasce na sua vida, tudo se transforma. Sabe por que José e Maria se transformaram? Porque o Salvador nasceu lá. Você pensa que não, eles eram pobres antes de Jesus nascer, porque no dia que Jesus nasceu, qual foram os presentes que chegaram para eles? Ouro, incenso, mirra. Por que chegou ouro? Porque, filho, presente para rei tem que ser presente bom. Rei não recebe qualquer presente. O rei, o Salvador nasceu. Quando nasceu, recebeu presente bom. Aquela família acabou de deixar de ser pobre. Por quê? Salvador nasceu, mudou a condição. Sabe quando muda a condição da sua vida? No dia que o Salvador nasce também. Se o Salvador nascer na sua vida, hoje a sua situação muda. Tem gente que vive a vida dele inteira atrás de pessoas, atrás de cursos, atrás de coach, atrás de algo que é automotivação, atrás de inteligência emocional, né? Atrás de que mais? Atrás de ter algum sucesso, algum reconhecimento. E enquanto você vive sua vida correndo atrás dessas coisas, nada altera em você, nada muda em você, nada muda na sua casa, nada muda na sua família. Apesar de alguma coisa talvez mudar de momento, mas depois volta tudo de novo, porque não mudou, só maquiou. A maquiagem sempre sai. Quando você se maquia e vai para algum lugar, pareceu que mudou, mas quando chega em casa e tira, você percebe que não mudou, não foi nada. Só era o quê? Maquiagem. Tem gente que quer viver a vida assim, de maquiagem em maquiagem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Salvador, se Ele nascer na sua vida, no seu coração, você não vai precisar mais de maquiagem. Por quê? Você vai mudar de verdade, amém? Mas tem que nascer.
que você vê muitas pessoas que nunca mudam, e não é uma questão de prédio de igreja, viu, irmão? Porque a gente fala, vou na igreja aqui, vou na igreja acolá, vou na igreja acolá, sai de igreja em igreja, mas a vida não muda do mesmo jeito, porque não é a questão de local, de igreja, de cidade, é a questão de quem está dentro de você. Se o Salvador nascer, tudo vai mudar. Fala para o seu irmão, basta o Salvador nascer na sua vida que tudo muda. Por isso, os anjos falam, glória a Deus nas maiores alturas, porque agora é um dia de glória, agora é o momento de glória, a glória de Deus acabou de se manifestar. Pois é assim também, se Jesus entrar na sua vida, glória vai se manifestar na sua vida, glória vai se manifestar na sua casa não vai ter aquele ambiente de morte mais, a sua casa vai ter ambiente de vida, amém? Quem recebe, diga glória a Deus. Mas o Salvador tem que nascer. Pergunta para o seu irmão, pergunta, o Salvador já nasceu no seu coração? Seja honesto, ele já nasceu, você já recebeu? Põe na versão NVI, Anderson. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens. Só tem paz quando a glória de Deus vem. Paz é uma coisa que todo mundo busca. Você não vê os discursos que tem por aí? Falam tudo quanto é besteira, mas se no final falar viva a paz mundial, aí todo mundo aplaude. Porque paz é uma coisa que todo mundo busca, paz é uma coisa que todo mundo quer, mas paz só vem quando a glória de Deus se manifesta. Só vai haver paz na sua vida se Jesus nascer, se Ele se manifestar. Paz a todos os homens aos quais Ele concede o que mesmo, irmãos? O seu favor. Favor de Deus é a coisa mais importante que você pode ter na vida, meu irmão. Mais importante não é um cargo público, mais importante não é um emprego no funcionalismo público, o mais importante não é um grande salário, o mais importante é favor de Deus. Quem aqui quer ter favor de Deus? Isso é o mais importante. Que Deus derrame favor na sua vida, no nome de Jesus. Declara na vida do seu irmão, fala para ele que Deus derrame muito favor na sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Fala para ele, esse próximo ano vai ser ano de favor de Deus na sua vida. Aleluia. Mas quando Jesus foi nascer, ouça-me que eu vou te contar mais uma história aqui. Ele nasceu em um lugar que não era um lugar apropriado, como eu disse para você. É uma manjedoura, parece ser chique, mas não é chique. Era algo fedido, algo sujo, algo porco. Não era decente para o Senhor Jesus nascer. Mas por que ele nasceu numa manjedoura? Veja, na viagem que José e Maria fez de Nazaré para Belém, é impressionante, né? Quando a mulher está grávida, você espera o neném nascer, mas parece que nunca chega. Mas na hora mais improvável, é a hora que o menino resolve nascer. Foi assim com Maria também. Logo no meio da viagem. Por que não nasceu antes, quando estava em Nazaré? Ou por que não pelo menos esperou chegar em Belém? Não, no meio do caminho, no meio da viagem. O que acontece? Um menino resolve nascer. Mas isso tudo é para que se cumprisse a profecia. E aí, em Belém, já bem na entrada da cidade, tinha um local chamado de hospedaria. Coloca lá no versículo, aleluia, coloca lá em Lucas 2,7. Vamos ler juntos, em uma só voz, 1, 2, 3 e ela deu à luz envolveu em panos e colocou em uma manjedoura. Por quê? Não havia lugar para ele aonde? Olha só, o texto está dizendo que não havia lugar para eles. Não está dizendo que não tinha lugar. Tinha lugar, só não tinha para eles. Por que não tinham para eles? Provavelmente porque era uma família vindo de Nazaré. Talvez foi uma discriminação de região.
e também de dinheiro. Olhou e viu que não tinha dinheiro, aqui não tem lugar para vocês. Então não deixou. Olha só que crueldade, você não acha, irmãos? Viajando, mulher grávida, neném nascendo, e ninguém nem para deixar entrar num quarto. Que crueldade. E olha, não era qualquer bebê que estava nascendo, era o Rei dos Reis, era o Deus que havia se encarnado e virado gente. Não era qualquer um não. Mas mesmo assim olhou na cara do sujeito e falou: não, aqui não, vão procurar outro lugar. Mas essa hospedaria, não sei se você sabe, acho que não, mas essa hospedaria que está falando aqui em Lucas tem uma história por detrás dela. Porque essa hospedaria era uma casa muito grande na Bíblia. Era uma casa muito grande. Era a casa de uma pessoa chamada Boaz. Boaz era um homem muito rico na Bíblia. E ele casou com uma mulher, está lá no livro de Ruth, chamada Ruth. E essa casa é uma casa grandíssima, muito boa. Boaz casou e a casa passou para o seu descendente, que foi Obed. Obed teve seus filhos e passou a casa para o seu descendente, que foi Jessé. Jessé teve seus filhos e deixou a casa para um dos seus filhos, que também foi o seu descendente. Sabe qual é o nome dele? Davi. Essa casa aqui era a casa do rei Davi. Por que nós falamos disso? Porque o rei Davi, lá em 2 Samuel conta a história, o rei Davi, quando ele foi sair da sua terra, por causa de seu filho Absalão, que ficou louco, possesso, e o rei Davi não queria matá-lo, porque era seu filho, então ele fugiu da presença de Absalão, e foi ajudado por um homem. Davi foi ajudado por um homem chamado Barzilai. Esse homem ajudou Davi na sua fuga do seu filho. E depois que Absalão foi morto, Davi resolveu voltar para sua terra e assumir de novo um reinado lá em Jerusalém. Só que ele não aceitou voltar como um grande rei e nobre. Ele não aceitou voltar para sua terra sem recompensar Barzilai por ter ajudado. E falou para Barzilai, falou: volte comigo, atravesse o Jordão comigo, porque eu quero te recompensar por tudo que você fez. Só que Barzilai não quis voltar, era um homem muito conservador, gostava da sua terra, e falou para Davi: Davi, olha, eu não vou, mas leva o meu filho. O nome do filho dele era Quimã. E disse: leva meu filho Quimã, e tudo que você fizer por meu filho, você vai estar fazendo para mim também. Davi atravessa o rio Jordão para Jerusalém, de volta traz consigo o filho de Barzilai. Só que a história conta que essa hospedaria, que estava aqui na beira de Belém, tinha o nome de Jerude-Quibã, que significa hospedaria. Essa hospedaria era de Quimã. Quimã era o filho de Barzilai, que era a casa de Jessé, que foi dada a Davi. E Davi, com sua generosidade, resolveu abençoar o filho de Barzilai e deu a casa para ele. Jesus, quando veio nascer, José e Maria pararam nessa hospedaria, que era de Quimã, dada pelo rei Davi, que era de Davi, casa de seu pai Jessé. Mas ele ia nascer daquilo que era seu, por direito e por herança, porque Jesus é descendente de Davi, ele tinha direito ao trono, então tudo aquilo era herança sua, mas não tinha lugar para ele. Veja, o dono da casa não pôde nascer lá, porque não tinha lugar para ele. Mas ele está voltando e vai assumir tudo, porque tudo é seu, por direito e por herança.
Ele não pôde nascer, mas ele vai voltar para assumir. Amém ou não, irmãos? Mas era dele. Veja, que coisa. Mas por que ele não nasceu lá? Para se cumprir uma profecia também. Porque ele tinha que nascer em um lugar pobre, sujo, fedido. Por quê? Porque o Senhor Jesus, como eu te disse, não escolhe as coisas boas, as melhores. Ele usa aquilo que é fraco, aquilo que é ruim, aquilo que talvez nem é bom, e transforma tudo em bênção ao seu favor. Jesus, ele nasceu num lugar sujo, mas não é assim também no nosso coração quando ele nasce? Ou você pensa que todo mundo, quando se converte, tem que mudar primeiro para receber Jesus? Na cabeça de muitos aí fora, ele tem que se tornar alguém perfeito, ele precisa se tornar alguém padrão, e depois vir para a igreja receber Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é esse o lugar que Jesus nasce. Jesus nasce no meio da podridão mesmo, porque ele transforma tudo que é podre em algo bom, saudável, gostoso, prazeroso e cheiroso. Ele pega o seu coração sujo e transforma em um coração limpo. Ele pega a sua vida destruída e transforma em uma vida de prazer, de alegria. Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer o Senhor? Você ainda quer ficar comemorando Natal com o Papai Noel? Ou ainda você acha que o sentido do Natal é só troca de presentes do amigo secreto? O sentido do Natal, filho, é o nascimento do Salvador. Continuando indo para o fim, o Senhor Jesus, ele nasceu nesse lugar, mas ele é o rei de tudo, ele é o dono de todas as coisas. E aqui em Lucas capítulo 2, eu quero finalizar falando com você isso. Em Lucas capítulo 2, há dois grupos aqui de 7 pessoas. Há o primeiro grupo de 7 pessoas, que o Senhor Jesus resolve usar 138 versículos para falar dessas 7 pessoas. E há o segundo grupo de 7 pessoas, e o Senhor Jesus resolveu usar 2 versículos para falar dessas 7 pessoas. E eu quero finalizar hoje trazendo a aplicação para os irmãos sobre esse grupo. Por que o número 7? 7, não sei se você sabe, mas 7 são a harmonia musical. Sei que você não estuda música, né? Mas a música, para ser formada, ela precisa de uma harmonia. Ela é formada por 7 notas. De Dó a Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A música, ela para ser perfeita, bem tocada, bonita, ela precisa dessa harmonia. Sem harmonia não tem música. Não sei se você sabe, mas a sua vida ela é formada por ciclo de 7 anos. A cada 7 anos você termina um ciclo e começa outro. Porque 7 na Bíblia significa um número perfeito, é um número de Deus, é um número completo. Então, por exemplo, se você se casou, eu estou com quantos anos de casamento, meu amor? 14? Ah, 15. Não, 14, acertei. 15 é mês que vem. Eu estou com 14 anos de casamento, então eu já tenho 2 ciclos. Se você tem 2 anos de casamento, você começou o primeiro ainda. Quando seu filho nasce, começa um ciclo. Qual o ciclo agora? Pai e mãe. Quando seu filho completa 7 anos, você completou um ciclo de pai e de mãe. 14, 2. 21, 3. E assim vai. Porque sua vida toda é gerida pelos ciclos de 7, que está apontando para Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que salvou você, é o Deus também que conduz você por um caminho perfeito, em ciclos de 7 anos. Cada ano começa um. Daqui um dia eu posso falar sobre isso para você, mais detalhado. Mas tudo
é construído por 7. E aqui no livro de Lucas tem 7 pessoas em um grupo, tem 7 pessoas em outro grupo. Poderia ter sido 8, poderia ter sido 9, mas o Senhor não colocou, porque toda a palavra de Deus se encaixa, tem um sentido. 7, porque justamente está apontando para Deus. E o primeiro ciclo de 7 pessoas começa com uma pessoa chamada Zacarias, que na Bíblia significa Deus se lembra. Zacarias, ele casou com uma mulher chamada Isabel, que na Bíblia significa Deus da promessa, ou promessa de Deus. Zacarias casa com Isabel e tem um filho, e o nome do filho é João, que significa Deus é gracioso. O livro, o Evangelho começa com um ciclo de 7 pessoas. O ciclo de 7 pessoas começa com um casal chamado Zacarias, Isabel, que tem um filho chamado João. E aqui o significado do nome dessas 3 pessoas do primeiro ciclo conta todo o Evangelho para você. Só com o significado dos nomes. Vamos lá, eu vou te ajudar. O Deus que se lembra, Zacarias, casou com Isabel, que é o Deus aleluia, os irmãos estão acompanhando bem, né? Que é o Deus da promessa. O Deus que se lembra fez aliança com o Deus da promessa, que trouxe João a sua graça. Ele se lembra, por isso estabeleceu a sua promessa, e o fruto disso é a manifestação da sua graça. Aqui já está contando o Evangelho para você. Mas veja, quando o anjo vai aparecer para Zacarias, está lá em Lucas 18, 20, coloca lá. Quando o anjo foi aparecer para Zacarias, Zacarias estava orando, pedindo um filho. Ele queria ter um filho. Olha só, você põe na ARA. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás. Não é esse versículo não, filho. É Lucas 2. Lucas 1, 38. Agora volta um pouquinho. Põe lá no 20. É 19. Não, 18. Isso. Então perguntou Zacarias ao anjo: como sabereis isto? Pois eu sou o quê? Velho, e minha mulher avançada em dias. Zacarias estava orando, pedindo a Deus um filho. Aí o anjo apareceu para Zacarias e disse para ele: hoje eu vou te dar o filho. Olha só, o anjo apareceu. O cara estava o que mesmo, irmãos? Orando, querendo um filho. E o anjo aparece para ele na hora. Por que o anjo apareceu para ele? Porque a sua oração tem poder. Eu sei que muitos aqui às vezes não valorizam orar. Tem muita gente que até desconsidera. Tem gente que às vezes nem ora mesmo. E ainda falo para os irmãos: irmãos, venham orar. As nossas orações de segunda-feira aqui, irmãos, são preciosas, é um tempo precioso. Eu toda segunda-feira estou aqui ensinando os irmãos a orar, a ter constância na oração. Porque oração tem poder. Quando você ora, os anjos se reúnem, incenso sobe, e as taças se enchem, e depois Deus manda à terra a resposta da sua oração. Só vai ter resposta se houver oração. Você tem que orar. Quando você ora, os anjos se mobilizam. Zacarias estava orando, e o anjo apareceu. Aí apareceu para ele e falou o quê? Zacarias, ok,
vou te dar o filho. Aí Zacarias olha para o anjo e fala o quê? Estava pedindo o quê mesmo, irmãos? Um filho. O anjo aparece trazendo resposta, falando, vou te dar. Aí Zacarias olha para o anjo e fala o quê? Mas Senhor, como? Como eu saberei que isso vai acontecer? Eu já sou velho. Ouça para você que é homem. Zacarias estava na presença do anjo, nem estava na presença da esposa. Mas mesmo longe da esposa, ele foi sábio. Porque vai que ela está ouvindo. Ele foi sábio, ele falou, eu sou velho, mas a minha esposa só é avançada em dias. Sabedoria, conselho para você, homem. Nunca fale que a sua mulher é velha. Pode ser experiente, avançada em maturidade, madura, mas velha não. Zacarias, homem de Deus, tá vendo? Temos que aprender com os homens de Deus, homem de Deus. Mas Deus deu a resposta para ele. Deus fez o milagre acontecer na vida dele, mas ele não acreditou. Não é assim que muitos irmãos às vezes agem? Ora para o Senhor, e o Senhor manda o anjo para falar com você. Ouça, irmãos, ouça. Aqui na sua frente está um pastor que provavelmente pode ser um anjo do céu enviado de Deus para liberar palavras da sua vida. E quando eu estiver aqui liberando palavra na sua vida, você não pode ter a atitude de Zacarias. Sabe por quê? Muitas vezes você vem para cá e às vezes você passa por situações da sua semana. Tem coisas que às vezes você até ora a Deus. E na hora que você vem para cá, eu prego algo que você e Deus só sabia. Nem eu imaginava, e até mesmo porque eu nem te acompanho. Mas o que é isso? Isso não é eu, isso é Deus falando com você. Você só tem que entender, opa, tá aí o anjo do Senhor, está falando comigo. Mas tem muita gente que o anjo está falando com ele aqui todo domingo. Por isso que eu falo para você, vem para o culto, vem ouvir palavra. E o anjo está falando com ele todo domingo. Todo domingo tem palavra do céu ministrada para ele. Mas chega aqui, ele faz como Zacarias. Não, Deus, será? Porque Zacarias foi incrédulo. Ele orou, pediu, o anjo apareceu, mas foi incrédulo. O que Deus fez com ele? Próximo versículo. O anjo então falou para ele o que? Sou Gabriel, assiste diante de Deus, fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, o que está escrito lá, irmãos? Vai ficar calado, mudo, 9 meses sem conversar. Por quê? A sua incredulidade atrapalha o mover de Deus na sua vida. A sua incredulidade atrapalha a promessa de Deus se cumprir na sua vida. A sua incredulidade atrapalha a oração que você mesmo fez a Deus ser respondida e se concretizar na sua vida. Por que a incredulidade atrapalha? Deus falou para ele, agora você vai ficar mudo. Temos que aprender com os homens de Deus. Não seja incrédulo, filho. Quando você receber uma palavra, tome ela para você. Leve para o seu coração. Volta para a sua casa hoje com a palavra onde? Dentro do seu coração. E fala, se Deus liberou, vai se cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Aí lá no versículo 38, agora pode pôr o 38. O mesmo anjo, Gabriel, apareceu para Zacarias e depois, logo em seguida, apareceu para quem? Maria. Para a mesma situação. O anjo, Zacarias estava pedindo um filho e Deus tinha dado. Só que aí agora o anjo Gabriel aparece para Maria, para também colocar um filho, promessa de Deus, mover de Deus, enviado do Espírito dentro da barriga de Maria. Maria tinha mais ou menos 15, 16 anos, como eu falei para você, era virgem, nem era casada. Aí o anjo aparece para ela e fala o quê? Maria, você vai ficar grávida, você vai ter um filho, e o nome dele será Jesus. Aí Maria olha para o anjo e fala o quê? Olha lá. Que se cumpra em mim conforme o quê? Antes dela falar isso, ela disse, mas Senhor, ela falou, como que isso vai acontecer? Mas ela não estava falando como que isso vai acontecer, duvidando, ela estava falando como que isso vai acontecer se eu sou virgem. Aí o anjo falou para ela,
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando você pede uma explicação, Deus te dá. Quando você duvida, o mover para. Quando você quer uma explicação, Deus vai te dar. Mas na hora que Deus te der, seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus como Maria, não duvide. Pelo contrário, levanta a mão para o céu e diz como ela: cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Deixa eu te falar, nós estamos entrando para o próximo ano, 2025, vai ser um ano de bênçãos, de milagre na sua vida. Hoje eu sinto fé de Deus para liberar isso sobre você. Vai ser um ano onde você vai viver milagres sobrenaturais. Você tem só que levantar a mão e falar: esse é o anjo do Senhor, cumpra em mim, Senhor, do teu propósito. Só isso. Não duvide. Deixe que o Senhor faça na sua vida. Amém ou não? Veja, os 7 grupos, 7 primeiros é formado por Zacarias, Isabel, João, Maria, Ana. São as 7 primeiras pessoas. Simeão. Mas o segundo grupo, vou te falar o nome. O segundo grupo é formado, onde tem só 2 versículos. O segundo grupo é formado por Tibério César, um grande imperador de Roma, escrito nos livros de história e tudo mais. E tem grandes histórias desse rapaz aqui, porque ele fez muitas coisas. O segundo nome do grupo, da pessoa que está no segundo grupo, é Pôncio Pilatos. Foi um grande governador. O terceiro nome é Herodes, tetrarca da Galileia. E também o seu irmão Filipe está aqui nessa lista. O outro nome é o de Lisânias, que também estava ali na região de Abiline. E o outro são 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Aqui já tem algo errado, porque não poderia existir 2 sumos sacerdotes. Na lei que o Senhor deixou, só poderia ter um sumo sacerdote. Mas Israel já estava tão corrompido, tão politizado, que aqui já não tinha mais o que Deus deixou aqui, estava na cabeça deles: vamos fazer do nosso jeito, do nosso gosto. E agora tinham 2 sumos sacerdotes, completamente inverso do que Deus tinha falado. E esses aqui é um grupo de grandes homens, de grandes feitos. Mas fica claro para todos aqui que o Senhor desprezou o segundo grupo de 7, dos grandes homens, e valorizou o primeiro grupo de 7, daqueles que não eram nada. Por que eu falo para você que Deus desprezou o segundo grupo? Porque só tem 2 versículos para eles. Fala-se rápido e muita pouca coisa, e só menciona os nomes. Mas por que eu falo que valorizou o primeiro? Porque o primeiro tem uma história bonita de cada um. Do mesmo jeito que eu te falei sobre Zacarias e Isabel, e um pouco sobre Maria, de cada um a gente poderia tirar um dia aqui só para pregar sobre cada um, que iria edificar muito a sua vida. Mas do segundo grupo não se fala nada. Por que isso? Veja, irmãos, o Senhor, Ele não se move com gente importante. Muitos estão atrás só de likes, seguidores, sucesso. Tem muita gente que até fala: poderia ter sido um grande jogador de futebol, ou poderia ter sido um grande artista, um grande cantor do forró paraibano, ou poderia ter sido um grande empresário. Tem muita gente que quer ser grande em muitas coisas, mas tudo natural. Mas o segredo não é você ter muito seguidor, sabia? O segredo é você ser um grande seguidor de Cristo Jesus. O segredo não é ter muita fama. O segredo é se guardar
em Cristo Jesus. Enquanto muitos estão querendo as coisas grandes desse mundo, aqui mesmo eles já têm recebido a sua recompensa. Eles querem muitos seguidores, Deus dá a recompensa para eles, dá um muito seguidor. Só tem um porém, é tudo raso e pequeno. Para esses, Deus nem valoriza. A lista, a importância que Deus dá para esses é de apenas 2 versículos. Mas para aqueles que não estão atrás dessas coisas, mas o interesse deles é Cristo, eles não querem os lugares importantes, eles querem Cristo. Eles não querem a grande fama, eles querem Cristo. Eles não querem reconhecimento das pessoas, eles querem o poder de Deus. Para esses, Deus valoriza, Deus se move. E para esses, tem uma história grande que Deus vai fazer através deles. Deus quer fazer algo grande através de você. Tem uma história do céu liberada sobre a sua vida, e Deus quer se mover através de você, amém ou não? Só que não dá para ficar procurando essas coisas. Com o Senhor não tem concorrência, filho. Ou você é totalmente de Deus e deixa totalmente de lado, ou você vai ser totalmente do mundo, deixando totalmente o Senhor de lado. Qual foi o problema do segundo grupo? Por que foi desprezado pelo Senhor? Eles foram desprezados, sabe por quê? O segundo grupo aqui, eu te falei os nomes, foi o grupo que matou Jesus. Esse foi o grupo que mandou crucificar. Pilatos foi o que o crucificou. Os sacerdotes foi o que fez o conchave para prender Jesus. Esse grupo aqui desprezado Cristo. Do mesmo jeito que você trata a Jesus, será também o mesmo jeito que Deus vai tratar você. Se você o despreza, você será desprezado. Se você o valoriza, você será valorizado. O que você quer para a sua vida hoje? Fique em pé no seu lugar. Gostaria de orar com você, para a gente finalizar, e também gostaria de ceiar com os irmãos. Pode pegar os elementos da ceia e trazer aqui à frente.